Vou disponibilizar essa. Boa tarde, pessoal. A aula de hoje é para a gente continuar a conversa, né? Continuar os diálogos sobre accountability. A gente já teve uma breve aula na quarta-feira e a gente viu que a accountability diz respeito à responsabilidade, à responsividade, diz respeito a atuar como se você fosse o dono daquela organização, ou seja, você ter o compromisso moral, ético, de fazer a norma ser cumprida, de fazer com que o recurso seja bem gasto, de fazer com que, no final das contas, a reputação da sua organização, ou a sua reputação enquanto agente, no nosso caso, como agente público, né, fazer com que essa sua reputação seja positiva, tá? Mas accountability é um conceito muito amplo, inclusive muito usado também nas organizações privadas. Tem um outro termo também, que é muito utilizado nas organizações privadas, que é o compliance, né, que é o cumprimento da regra, tá? Também tem relação com accountability, né? A gente vai ver que esse dever e esse compromisso, essa responsabilidade com o cumprimento da norma e com os critérios éticos e morais e com a reputação, estão todos imbricados, todos interligados. E no nosso caso aqui, na nossa discussão, que é uma discussão dentro da seara pública, mais ainda, porque são recursos públicos, onde temos aí órgãos de controle, vigiando para saber se esses recursos estão sendo bem gastos, e a gente tem a própria sociedade civil, que por diversas formas pode exercer esse controle, tá? Então, a aula de hoje é para a gente tratar de múltiplas abordagens, tá? Não fiquem espantados com o grande número de classificações, critérios, grupos, dimensões, tá? Compreendam, procure compreender cada uma delas, procure compreender a dimensão do todo, né, quais são as características gerais dessas múltiplas abordagens, porque não existe uma certa e uma errada. Existe uma que mais se aproxima da realidade e outras mais distantes, do seu ponto de vista, tá? Não necessariamente o que a minha lente de observação é igual à sua. Então, se a gente está analisando uma escola pública, talvez ali o tipo de abordagem, a classificação, a tipologia ali de accountability que se aplica a uma escola pública, seja diferente de um hospital, seja diferente de uma prefeitura, seja diferente de ter mais órgãos, tá? Então, o feeling que vocês devem ter é o de observar qual conceito se adapta melhor, qual abordagem reflete melhor aquela situação que você está observando, ou aquela organização que você está observando, tá bom? O fato é que, como administrador, vocês precisam ter esse compromisso de responsividade em qualquer lugar, em qualquer organização que você for aplicar os recursos. O conceito geral que eu trouxe aqui, inclusive eu vou disponibilizar esse texto do Xavier, que está muito didático, muito fácil a leitura. Aconselho vocês a lerem e pesquisar sobre os demais autores que ele cita. E ele diz o seguinte: accountability é a responsabilização permanente dos indivíduos e instituições no que se refere aos seus desempenhos como detentores do poder. É como se você fosse o dono, como se você detivesse o poder total daquela organização, tá? Não é o caso, porque na organização pública o dono do poder é o povo, né? Mas você que está à frente daquela organização, você tem a responsabilidade, né, como indivíduo, de prestar contas daquelas instituições a quem, de fato, detém o poder. Quem detém o poder? É o indivíduo? Não, é a sociedade. A sociedade que detém o poder daquela organização, não o poder direto, legal, né? Porque senão ia ficar. Como é que a gente ia fazer com que uma universidade fosse gerenciada pelo povo? Não dá, né? Tem que ter alguém que assuma a cadeira, que gerencie os recursos, que assine, que preste informações, preste esclarecimentos. Mas, de um modo geral, né, na ideia de democracia, é o povo que detém o poder. O povo que detém o poder daquela organização. Seja universidade, seja hospital, seja escola, qualquer organização pública, quem detém o poder maior é a população, é o povo, no conceito e no entendimento de democracia, tá, gente? Ok? Então, essa responsabilidade, ela é perene dos gestores, dos administradores, ela deve estar sempre presente. E aí, no fim das contas, você vai decidir se você vai fazer o que é certo ou o que é errado, perante os critérios de moral, perante os critérios de ética, perante os compromissos que você tem com o gasto público, com os recursos públicos. É aqui, né?
você que vai decidir se é correto ou se é errado. Por isso que essa responsabilização, ela está presente não só nas organizações públicas, como nas organizações privadas, porque mesmo na organização privada, você detém o poder, mas você tem a responsabilidade e o compromisso de agir corretamente, senão você vai perder acionistas, você vai perder cliente, você vai perder reputação, e quantas vezes, e aí vocês podem lembrar, e eu pelo menos cito vários exemplos, de organizações que a gente teve uma relação de compra ali, né, uma organização privada, que a gente teve ali uma decepção numa relação de compra e a gente passou a queimar aquela empresa ou não usar mais o serviço daquela empresa, enfim, buscou a concorrência. N casos, e aí a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. E aqui as dimensões de classificação, as dimensões que caracterizam o conceito de accountability, tá? Nós temos aí a abrangência, a gente pode ter os limites formais de atuação ou limites formais e informais. O que é isso? A accountability, para alguns autores, ela está restrita ali somente aos critérios legais. Por exemplo, o Tribunal de Contas, vamos usar o Tribunal de Contas, não, que ele já é um órgão de fiscalização e controle, né? Mas, vamos colocar aqui, a Secretaria de Saúde do município. A Secretaria de Saúde do município, ela tem ali uma abrangência de atuação, né? Ela tem o seu leque de atuação, e ela precisa prestar contas do recurso que ela recebe do Ministério da Saúde. Então, ela recebe um repasse do Ministério da Saúde, o governo do Estado também faz repasse, e ela precisa prestar contas de maneira formal, né, com o que ela faz, né, daquele recurso. Então, isso é o limite formal. Então, é a responsabilidade com o recurso que é repassado do Ministério da Saúde ou do governo do Estado para determinado fim. Esse é o limite formal. Agora, o limite informal. O limite informal vai dizer o seguinte, olha, a abrangência da accountability, ela não se limita somente a esses critérios formais, ao como é gasto o recurso, como é contratado um servidor, se é feito concurso ou não. Não é somente o limite formal. A responsabilidade gira em torno também da reputação e da relação que esses atores, esses servidores têm com outros atores, ou com a sociedade civil, ou com os conselhos, né, os conselhos de saúde, enfim, a relação entre ele e os pares, com as ONGs, né, digamos aí que tenha uma Secretaria de Meio Ambiente, um órgão de meio ambiente do governo, que faz desmatamento, que investe em madeira ilegal, que abre espaço para adentrar em terras indígenas e tal. Se isso é legal ou não, quer dizer, cortar madeira legal ilegal é crime, né? Mas vamos nos limitar à ideia de aumentar a demarcação de terras indígenas, né? Ou, aliás, diminuir, né? Ou seja, fazer com que as terras indígenas possam ser ocupadas por agricultores enfim, reduzir isso. Pode até ser legal do ponto de vista formal, mas qual é a imagem e a reputação que esse meio ambiente, essa Secretaria de Meio Ambiente, ela está passando para a comunidade? Talvez isso possa soar de forma negativa para aquelas pessoas que são mais defensoras do meio ambiente, e talvez isso possa soar de forma positiva para quem acredita no agronegócio, no desenvolvimento, e para quem tem outro entendimento sobre a demarcação de terras indígenas. Então, por isso que alguns autores falam que a accountability tem uma abrangência formal, ou seja, somente daquilo que é legal, né, somente daquilo que é posto em lei, e outros autores dizem que esses limites não, ultrapassam os limites formais e vão também para os limites informais, essas relações que não estão na lei, mas que podem aumentar ou diminuir a reputação do agente público, certo? Vamos lá. Voltando para cá. Que situações vocês imaginam, ou podem ficar à vontade aí em citar exemplos, que situações vocês imaginam que vocês já viram, tá? Em que a reputação de uma organização, seja pública ou privada, foi prejudicada ou beneficiada a partir de uma ação, ou a partir da sua experiência de compra, ou a partir da sua experiência de uso de um serviço. Professor, uma vez eu fui na UPA de X e fui muito bem atendido, foi rápido, dentro das limitações, e aquilo me deu uma imagem muito positiva daquela unidade básica de saúde, daquela unidade de pronto atendimento, né?
ou você teve uma experiência ruim na sua na hora de adquirir um produto ou usufruir um serviço, e aquilo te fez com que a imagem daquela organização fosse prejudicada. Eu gostaria de ouvir vocês aí. O senhor diz no âmbito público ou no privado? Faz, de preferência público, mas se você não lembrar de uma situação em organização pública, você pode falar de uma experiência de uma organização privada também. Pode falar. Deixa eu só lembrar aqui, professor. E um caso. Pronto, uma vez eu fui ali comprar uma antena na Eletropolo, uma loja que é Campina Grande. Durante a entrega do produto, e você fazia a compra e depois ele entregava num outro setor que era para retirar do estoque. Certo. Eu passei cerca de 1 hora esperando esse produto e quando deu 1h10, 1h e pouco, me informaram que não tinha esse produto no estoque. Me venderam esse produto, só que não tinha estoque. De 1 hora esperando, ali na Eletropolo, não sei se vocês têm parentes lá, mas eu já tive uma experiência bem negativa lá. A gente só reclama porque realmente é o lugar que vende mais barato, né? Se você for comprar muitos equipamentos, ali é o lugar que é mais barato. Mas, por vezes, você é mal atendido, porque, não sei por quê, né? Mas, falta de treinamento, não sei, ou política do líder ali, não sei. Não tem ninguém que gosta da Eletropolo. Como é? Não tem, eu não vi ninguém falando bem da Eletropolo até hoje. Parece um balcão de feira, né? As pessoas só votam porque realmente é. Mas assim, mesmo a questão do preço, se você for, não sei se você já tiver experiência, se vocês forem lá no Ideal Peças, também realmente tem muita gente, parece assim uma feira, mas eu nunca tive uma experiência negativa lá, não. O atendimento geralmente é rápido e o preço é bom. O produto é que você tem que se ligar, senão você vai pegar um produto da China aí, com o nome errado aí. Deixa eu ver, alguém escreveu aqui no chat. Paula, as organizações públicas, em boa parte, adotam ainda uma postura de se livrar do problema, ao invés da postura de buscar a solução, tomando para si a responsabilidade, ao invés de empurrá-la para qualquer outro, que não para si, e todos fazendo o mesmo. O atendimento acaba sendo uma experiência triste. Você lembra de alguma situação, Paula, que você possa citar, para a gente analisar aqui do ponto de vista da accountability? Nesse caso do Fanoel, a imagem do Eletropolo, por conta de várias reclamações que a gente vê, ela tem sido prejudicada. Espero que melhore, né? Porque realmente o preço é muito bom. Mas em relação à qualidade de atendimento, ele deixa um pouco a desejar. E isso faz com que a reputação da empresa fique negativa para alguns consumidores, né? Obviamente. É accountability, né? Isso é accountability. Isso é você fazer o que é correto, isso é você ter compromisso, isso é você cuidar, né, de todo o processo, não só desde a aquisição de um bom produto com um bom preço, mas também a entrega desse produto para o cliente. Isso aí, se a gente estivesse falando aí da gama de autores que consideram somente os limites formais, né, a gente ia estar falando só do ponto de vista, fazer um exemplo grotesco aqui, tá? A gente poderia pensar no preço. Bom, o preço é o mais barato. Então, do ponto de vista da accountability, dentro dos limites formais, né, cumpriu o seu objetivo, tem um bom critério e concorre muito bem no mercado. Só que do ponto de vista da avaliação de seus pares, né, que no nosso caso aqui não seriam os seus pares horizontais, né, mas seriam os seus pares verticais, ou seja, o consumidor, há uma avaliação negativa. Se a gente trouxer isso aí para a organização pública, muda um pouco. Por isso que eu falei aqui, é um exemplo grotesco, tá? Porque na organização pública a gente teria os limites formais, ou seja, cumpriu a lei, comprou o produto no preço correto e, no caso, repassou, né, ou entregou corretamente o produto ao usuário final. Uma organização pública não vai vender, né, ela vai só repassar ali para o usuário final. Cumpriu corretamente, beleza. Do ponto de vista formal, tá ok. Só que do ponto de vista informal, pode ser que esse produto não chegue com rapidez,
ou não chegue na hora correta, não chegue com a qualidade correta, tá? E faça com que, eu leio já, viu? E faça com que os pares, ou seja, os outros órgãos de controle, os outros órgãos de acompanhamento, ou a própria sociedade civil avalie negativamente, avalie a accountability de forma negativa. Tá? Então, essa dimensão de abrangência é sobre isso. Eu cheguei a... Deixa eu ver. Muita gente falou aqui, peraí. Ontem nos Correios, que reduziu o atendimento para 2 dias da semana e apenas meio expediente. Deu hora de encerrar, o rapaz pegou 15 pessoas e trancou dentro do ambiente fechado em plena pandemia. Ixi, Maria. Questionei que estava fora dos protocolos, que ele entregasse fichas, exato, e deixasse as pessoas fora em ambiente aberto ou achasse outra solução. Fiz uma denúncia na ouvidoria e acabei de receber uma resposta de que não se tratava de denúncia e iria ser, aliás, de que não se tratava de denúncia e iria ser repassado para outro setor. Gente, não entendi. Não é uma denúncia, não? Inclusive, tem um fone, vou passar para vocês aqui, não sei se vocês já viram. Tem um telefone que é de denúncia de aglomeração. Foi feita uma denúncia local e o fiscal esteve lá. Mas Foi? Foi. Aí o Correio não aceitou não a denúncia como denúncia. Esse 0800 095 5126, né? 95 5126. Aqui. É do Estado, né? Esse número aí. Mas vamos lá. É realmente um absurdo, viu? Já comento, de um modo geral. Eu cheguei aí um PSF, muito mal atendido pelo médico que estava no momento, passei o dia inteiro tomando soro, além de sair sem saber o que eu tinha, por falta de equipamento adequado para realizar exames. Um PSF. Foi feito localmente, né? Aquela denúncia lá dos Correios, né? 12 horas, né? Eu mando mensagem, porque aqui tá em forma... Ah, não, tranquilo, Paulo. Beleza. Isso. Se a gente limitasse, mais uma vez, esses 2 exemplos que vocês citam aí são perfeitos, né, para o nosso caso aqui. É accountability, não se limitando aos critérios formais. Não se limitando aos critérios formais. A gente poderia até pontuar de maneira legal, né, o descumprimento da norma, né, da norma sanitária, né? E aí seria do ponto de vista formal, seria accountability do ponto de vista formal. Ou seja, a organização ela não está cumprindo com a sua responsabilidade de proteger a população, no caso dos Correios, né? Não está cumprindo com o seu papel, né, de proteger a população utilizando medidas sanitárias, muito pelo contrário, criando aglomerações. Isso é do ponto de vista formal. Isso cabe na denúncia? Cabe. E os órgãos de vigilância sanitária podem atuar? Pode. Não sei o que aconteceu, se foi autuado ou não. Mas se provocou aglomeração, né, num ambiente fechado, em tempos de pandemia, pode ser punido, do ponto de vista legal e formal. Eduardo levantou a mão. Professor, a própria aplicação do Enem esse ano, em plena pandemia, seria uma falta de accountability? A aplicação do Enem, por conta de vista de questões sanitárias? Isso. Criar aglomeração, foi sim, ali foi. Foi um mesmo utilizando as medidas de proteção, mas houve aglomeração. Mesmo utilizando medidas de distanciamento, mas houve aglomeração. Poderia ser punido. Mas só que vive num contexto muito estranho, né? A gente vive num contexto onde os órgãos de controle já se tornou normal, natural, a gente observar coisas absurdas e ficar calado, né? Então, assim, a gente fala aqui do ponto de vista do ideal, né? Mas na prática a gente sabe que o negócio está esquisito no país. O Enem poderia ser dividido aí, né? Eu sei que houve uma data, que foi geral, aí quem se sentiu prejudicado agendou para uma outra data. Mas o mais correto aí, do meu ponto de vista, né? Seria reduzir só que aí aumentar os gastos, né? Mas realizar 2 Enems, né? Professor, eu trabalhei no Enem
Tem um caso do PSF. E foi uma determinada escola aqui em Campina Grande que não tinha capacidade. E as pessoas realmente fizeram a prova um em cima do outro, que não tinha espaço. Recebi várias reclamações, inclusive, mas não é competência minha, né? Eu fui certificador de mim também. Ah, legal. Eu fui certificador em Ingá nos 2 dias. Lá não teve aglomeração, não, porque o público era muito pequeno. Não chegou até. Mas foi um risco. Foi um risco. Essa questão do PSF, ela também. Aí, pronto, essa questão. A gente está diante aí de 2 casos aí. Primeiro, quer dizer, dos Correios também prejudica, né, do ponto de vista informal, né, os pares e o cliente, né, no caso, o usuário final, ele pode, como ocorreu aí no caso da Paula, acho que ela saiu, analisar e visualizar como um ponto negativo e que prejudique a imagem da organização. E do ponto de vista legal também. No caso do PSF, aconteceu a mesma coisa também, né? Do ponto de vista legal, eu não tenho como afirmar se eles fizeram o que foi que aconteceu, né? Mas, minimamente, só o fato de você ter ficado aí 12 horas esperando, sem saber o que tinha, e sair de lá sem saber o que tinha, sem um diagnóstico, aí já, né, do ponto de vista formal, é um crime, né? Se não um crime penal, mas um crime contra a saúde pública, contra a saúde particular, na verdade, né? Contra a sua dignidade, né? Contra a dignidade do cidadão, né? De ir lá buscar atendimento e não saber o que tem. Então, isso, do ponto de vista formal também, prejudica a imagem da organização, prejudica a accountability da organização, e do ponto de vista informal também, porque você e seus pares, ou os demais órgãos que acompanham ali o cumprimento do dever, daquele serviço, pode avaliar de forma negativa. Então, gente, do ponto de vista da abrangência, é isso, tá? Ela está linkada, a gente vai ver que essas dimensões, elas estão aproximadas umas com as outras, tá? Vamos ver aqui qual é a próxima dimensão. Vou colocar aqui. Violação. Percebam que ela tem, como eu falei para vocês, né, ela tem proximidades com as outras dimensões. Então, se a accountability, alguns autores, ela está ali nos limites formais, né, somente nos limites formais, do ponto de vista da violação da accountability, ela pode estar nos mecanismos legais, ou seja, o cumprimento ou descumprimento da lei. Tá? Para esses autores que defendem mais os limites formais, eles tendem a pensar mais assim, né, de que a violação da accountability está linkada somente aos critérios legais. Cumpriu a lei? Sim ou não? Do ponto de vista... Deixa eu abrir aqui minha canetinha aqui. Do ponto de vista, né, dos critérios formais, dos limites formais e informais, né, os limites formais e informais, quando os autores defendem que a abrangência da accountability ela não está linkada só com os limites formais, mas também os informais, como a gente acabou de dizer, eles também vão defender que a violação da accountability ela está linkada não só com as questões formais, ou legais, perdão, mas também com as questões políticas. Ou seja, qual é o prejuízo da reputação política ou da reputação, da imagem que aquela organização vai ter. Por isso que eu digo, está muito linkado com a questão dos limites informais. Se os autores defendem que a accountability está vinculada às questões informais também, eles entendem que a violação da accountability vai gerar um prejuízo político, um prejuízo social, um prejuízo da reputação política daquela organização. Né? Por outro lado, se só questões informais, só limites formais, tá? Se os autores defendem os limites da accountability mais linkados com as questões formais, eles tendem a pensar na violação somente dos critérios legais, certo? E aí, fazendo já a ponte com as questões da sanção, eles vão dizer, né, que há uma sanção direta, ou seja, uma punição direta, então vai ter um órgão de controle que vai chegar e aplicar uma multa. Ou uma sanção indireta, que aquele indivíduo, aquele agente público ou aquela organização
vai sofrer uma pena indireta, vai sofrer uma perda de sua reputação, uma perda da sua imagem, e aí ele pode não ser eleito, e aí as pessoas podem não querer mais utilizar o serviço daquela organização, ou daquele... ou não apoiar mais aquele agente público, enfim. Então, a gente vai ter essas duas aí. Deixa eu abrir aqui para vocês. A gente vai ter ainda a relação entre os atores, tá? Do ponto de vista do principal agente, ou de um ponto de vista mais amplo. Do ponto de vista de um principal agente, vai dizer... Por que eu estou falando de todos aqui? Porque eu quero colocar um exemplo que vocês vão entender o link entre todos eles. Do ponto de vista do principal agente, você vai ter um órgão de controle que vai atuar ou autuar aquela organização aplicando uma multa. Do ponto de vista amplo, você pode ter diversos atores, organização civil, conselhos de classes, conselhos regionais, organizações não governamentais, outros atores, poder judiciário, que vão atuar e autuar aquela organização ou aquele agente público, tá? Do ponto de vista da relação entre os atores. Do ponto de vista dos agentes em si, nós vamos ter o principal agente, né, na relação principal-agente, que vai ser exatamente esse indivíduo aqui, ou a gente vai ter o principal agente e os outros agentes. Vamos lá, vamos entender tudo isso aqui. Hoje, a gente tem a ideia de que deixa eu tirar aqui. Hoje a gente tem uma ideia de que o agente público, quando ele comete um crime, ou quando ele ou quando ele gasta incorretamente o recurso, tá? Quando ele não gasta o recurso, ele pode sofrer uma sanção. Essa sanção ela vai ser legal, né, do ponto de vista da lei. Então, o governo que recebeu recurso para atuar na pandemia e não gastou, ele pode sofrer uma sanção, né, direta. O órgão de controle ele pode aplicar uma multa no final das contas, ou se ele usou esse dinheiro incorretamente, superfaturou demais aquele recurso, ele pode sofrer uma sanção do Tribunal de Contas, né, dos órgãos de controle. Então, a ideia é o seguinte: ou você tem um órgão de controle que tem a função específica, como um Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União e etc., que tem a função específica de conferir as contas daquele governo e dizer, você cumpriu ou você não cumpriu. Se não cumpriu, vai ser aplicada uma multa. Tá? Tem esse órgão de controle. Do outro lado, você tem a sociedade civil, a imprensa, as organizações não governamentais, os conselhos, e etc. Você tem a comunidade como um todo, tá? Atuando ali e aplicando sanções indiretas, como, por exemplo, deixar de usar os serviços daquela organização, ou publicar uma nota, uma reportagem inteira falando mal daquela organização, ou pontuando as questões negativas daquela organização, ou daquele agente público, e isso vai provocar um prejuízo não só financeiro, como também político. Não só um prejuízo para aquela organização que vai ter que pagar uma determinada multa, como também político. Então, o agente ele pode perder capital político, ele pode perder apoio popular, e ele pode não ser eleito. Isso tem a ver com accountability. É você ter a responsabilidade de cumprir aquela obrigação e você ser, e aí, nesse ponto específico que eu estou falando, você ser punido. Qual é a punição? Qual é a punição que a gente vai dar para esse agente, para esse órgão de controle, aliás, para essa organização que não cumpriu a lei? Qual é a punição que a gente dá para uma Secretaria de Saúde que não aplicou corretamente os recursos, né, para enfrentamento da pandemia? Qual é a punição? É uma punição legal? Eu, como cidadão, né, eu não tenho condições de aplicar uma punição legal, mas eu posso aplicar uma sanção indireta. Eu posso aplicar uma sanção indireta, eu posso passar a negativar aquela organização, passar a falar mal daquela organização nas mídias sociais, e aquilo ali se propagar, outras pessoas falarem mal também, e causar um certo prejuízo naquela organização. Isso pode acontecer de levar, em um primeiro momento, né, só uma reação da população, mas isso pode induzir os órgãos de controles a investigar melhor aquele ato ilegal.
tá? Então, eu posso, como sociedade, né, nós podemos pressionar os órgãos de controle, levantar investigações individuais, a mídia pode fazer investigações, levantar informações, levantar dados, de repente está uma comoção social muito grande em torno daquilo, e aí, de repente, os órgãos de controle vão lá e caem em cima e vão investigar, tá? Então, as coisas, elas estão interligadas. Como aconteceu, por exemplo, aí agora a compra aí dos leites condensados, das carnes, essa questão aí dos iPhones, né? A mídia exerce uma pressão, tá? A mídia consegue vasculhar esses dados, né, nessas licitações e etc. Isso vai gerando uma comoção, outras pessoas vão se revoltando, e aí, de repente, os tribunais de contas batem em cima para saber o que está acontecendo, tá? E aí, se o governo, ou se aquele órgão, no caso aí foi a Câmara, né, se a Câmara ela não está tendo uma responsabilidade com o gasto público, ela vai ser punida. Pelo menos espera-se, né? Pelo menos se espera. Então é isso, gente. A gente tem todas essas dimensões, mas elas estão linkadas entre si. Deixa eu colocar aqui de novo. Todas essas dimensões, elas estão linkadas entre si. A accountability, ele pode violar do ponto de vista legal, e ele pode violar do ponto de vista político. Ele pode violar a lei, no caso do ponto de vista legal, e ele pode ter o seu capital político prejudicado, né, e criar uma comoção negativa em torno disso, se no caso a organização não tiver accountability. Pode sofrer uma sanção direta ou uma sanção indireta. Direta, quando um tribunal de contas chega lá e aplica uma multa, indireta, quando isso prejudica a imagem daquela organização ou daquele agente público. Em relação à relação entre os atores, pode ter um principal agente, que é o órgão de controle, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União e etc. Vamos utilizar o Tribunal de Contas, que é mais clássico. O Tribunal de Contas, ele é o principal agente no controle dos gastos do governo, tá? Mas também tem outros. E quando a gente pensa na relação entre os atores, uma relação ampla, pode ter o Tribunal de Contas, pode ter o Ministério Público, pode ter o Poder Judiciário, pode ter o Poder Legislativo, que acompanha a execução da lei, né? O poder legislativo é para isso, é para acompanhar o poder executivo na execução da lei. E também para criar leis, né? Então, ele faz parte dessa visão ampla de relação entre os atores. Não é só... quando eu tenho um pensamento de principal agente, é como se eu, enquanto órgão público, me preocupasse só com o Tribunal de Contas. Não, o Tribunal de Contas autorizou, tá tudo ok. Tem muito político que faz isso, né? Não, minhas contas foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Estou livre, estou tranquilo, não devo nada a ninguém. Quem faz muito isso é o Ciro Gomes, né? Apesar de eu gostar dele, apoiar, mas ele faz muito isso. E apesar de discordar de várias posturas dele, sobretudo de grosserias, né? Mas ele faz muito isso. Não responde nenhum processo, não responde ao Tribunal de Contas, não tem nenhum processo no meu nome, estou livre, como se isso fosse o baluarte da verdade. Não é assim, não é só isso, né? Você tem que ter um compromisso político também, né? E isso envolve uma gama de relações. Então, se você está à frente de um órgão público, de uma prefeitura, por exemplo, e você só presta contas ao Tribunal de Contas e acha que isso é o suficiente, ao meu ver, não é. Não é só isso. Você tem uma gama de atores, por isso que ele fala aqui, ó, uma relação ampla de atores, tá? Uma relação ampla com diversos atores, tá? Poder Judiciário, Legislativo, etc. E principalmente com a sociedade civil. Você presta contas a ela. A contabilidade envolve tudo isso, não só a questão formal, não só a questão legal, não só sanções diretas, não só a relação com um só agente, que é o Tribunal de Contas, mas a relação ampla. Você pode sofrer sanções indiretas, você tem limites informais, você tem relações políticas que você deve primar. Eu apoio essa gama de autores que pensam assim. E aqui, em relação aos agentes, é mais uma confirmação, né? Tem muito a ver com essa relação entre atores. Aqui, os agentes têm muito a ver com essa relação entre atores. É o principal agente? Quais são os agentes que estão acompanhando a accountability? Quais são os agentes que estão acompanhando o cumprimento das normas? É somente um agente?
É somente o Tribunal de Contas? Não. É o Tribunal de Contas, é o Poder Judiciário, são diversos atores. Quer ver um exemplo? Um exemplo muito recente. Recente até demais. Né? O STF mandou prender um deputado. Mandou prender o deputado, sei o nome daquele deputado, Daniel Silvério, eu acho, coisa assim. Mandou prender o deputado invocando a Lei de Segurança Nacional. Né? Vamos lá. Não é muito, assim, não é um órgão, né? Não foi por um motivo de gastos, não foi por um motivo de responsabilidade fiscal, mas foi por um motivo de responsabilidade moral e ética. Tá? Então, o deputado, ele vai lá, fala o que quer, faz uma série de ameaças, não só ele, como outros, que também deveriam ser processados e punidos, né? Todos os que fizeram ameaças ao STF a essa altura, tá? Nesse nível de ameaça, deveriam ser punidos. Eu advogo isso. Então, o STF invoca a Lei de Segurança Nacional e diz, gente, esse deputado aí, ele está acima da lei, não. Isso aí não tem imunidade parlamentar, não. Isso aí não é liberdade de expressão, não. Ele está atentando contra um poder. Ele está atentando contra o Poder Judiciário. Da mesma forma que se eu chegar, abrir minha câmera aqui, gravar um vídeo, atentando, né, ou incitando, provocando, ameaçando o Poder Executivo, o Poder Legislativo, no caso do Poder Judiciário, eu devo ser punido. Se eu fizer isso, isso não é liberdade de expressão, não. Eu não tenho a liberdade de provocar ou incitar ameaças contra os poderes, que são os poderes supremos da minha nação, não. Não tenho. Eu não posso, para vocês entenderem, eu não posso pegar os símbolos nacionais, né, que é a bandeira, o hino e o brasão, não sei se tem outro, eu não posso pegar os símbolos nacionais e ridicularizar, rasgar, tocar fogo. Não posso. Eu não posso pegar a bandeira do Brasil e tocar fogo. Não posso. Isso é atentar contra os símbolos nacionais. Mas eu tenho minha liberdade de ir e vir. Não, cara. Você não tem essa liberdade de fazer o que você quiser, não. Essa liberdade de expressão é outra coisa. No caso dele agora, essa imunidade parlamentar é outra coisa. Ali, essa imunidade parlamentar é para ele não ser punido por perseguição política. Eu não gosto daquele deputado. Eu sou um juiz, né, sei lá, um juiz de primeira instância, e aquele deputado ali não é da minha linha política, eu vou aceitar aqui uma causa ou uma queixa-crime contra ele, e vou abrir um processo e vou processar ele, ele vai perder o mandato. Não posso. Um juiz de primeira instância, juiz aqui, local, né, comarca local, juiz de Campina Grande processa deputado tal. Não. Ou aceita a queixa-crime do Ministério Público contra o deputado tal. Não posso. Ele é deputado, ele tem imunidade parlamentar, ele responde em outra instância, né? Ele responde em outra instância. Mas isso não dá a ele o direito de tentar contra os poderes e a soberania nacional. Mas aí o STF, ele está ali só para fazer cumprir a Constituição. Meu amigo, o juiz daquele ali, com a experiência que tem, ele acha uma forma de justificar a decisão dele e ele convence que você está errado e você termina pedindo desculpa ainda, né? Por incrível que pareça, ainda pede desculpa. Não, realmente, eu estava errado. Então, assim, voltando para o conteúdo. Aquele deputado não agiu corretamente, não prestou uma accountability moral, né? Não agiu com respeito e responsabilidade moral com a sua fala e com o seu ato, e o Poder Judiciário atuou como um agente de controle, certo? Então, esse agente, ele não é o principal agente. Quem é que controla ali o deputado ali? O Poder Legislativo. O Poder Legislativo, que abre um processo, né, para saber se ele feriu, se ele quebrou decoro, tá? Esse é o principal agente. O Poder Legislativo chama o processo e diz, vamos processar deputado tal por quebra de decoro parlamentar. Beleza, esse é o principal agente. Só que não, ele atentou contra o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, como órgão também de controle, nessa concepção de que outros agentes podem atuar com um mecanismo de controle, né, controle da responsabilidade dos agentes públicos, ele chegou lá e disse, eu
vou processar o cara. E foi, e o cara está preso. E o Poder Legislativo foi lá e confirmou a prisão dele. Aí tem muita gente que fala, não, foi abuso de poder, ato antidemocrático. Não, não foi ato antidemocrático. Pelo contrário, foi um ato de controle de um agente que não é o principal agente, mas é um agente que está ali para fazer cumprir a lei. Também, assim como eu, assim como você. Só que eu não tenho condição de chegar e processar um deputado, né? O Poder Judiciário e o STF tem. Foi isso que aconteceu. Peraí, tá? Certamente. Vocês conseguiram compreender essa dimensão de dimensões, né? Essa série de dimensões? Espero que vocês estejam aí preenchendo o formulário, tá, gente? Com os conceitos, com os termos. Eu espero receber muitos. Não precisa mandar só uma vez, você pode mandar vários. Eu espero que vocês mandem aí, para a gente ter aí uma gama de pelo menos umas 50 palavras, para dar uma nuvem de palavras bem cheia. Vão colocando, vão mandando, tá? E pode enviar várias vezes, tá bom? Para a gente fazer uma peça visual bem interessante. Concordam comigo? Não precisa, não é obrigado, mas concordam em relação ao que eu falei agora? Não? Quem cala não consente, quem cala não se faz entender. Vocês estão aí, gente? Estamos sim, professor. Voltou, cara? Normal até aqui no momento, viu? Se a gente trouxer aí para o ambiente das organizações privadas, vocês conseguem entender que se uma empresa, vamos lá, se uma empresa oferece um produto, tá? Esse produto, ele fere os critérios lá do PROCON. Digamos que é um brinquedo que é destinado a criança só de 0 a 5 anos, e na hora de fabricar, você não coloca essa faixa etária. Isso fere fere a norma, fere a lei, e você pode ser punido aí pelo PROCON ou pelos demais órgãos de controle. Concorda? Sim? Sim ou não, gente? Vocês estão aí? Chat. Ah, aqui positivo, sim, tá, beleza. Hino, brasão e selo, exatamente. Bandeira, hino, brasão e selo, exatamente. Deixa eu ver se meu cachorro entra aqui, ele tá fazendo zoada. Fica aí, cara. Sim, vamos lá, me acompanha aqui no meu exemplo aqui para eu fazer o desfecho aqui. Concordam comigo? Eu penso que vocês saíram e deixaram aí, tudo desligado aí. Assistindo Netflix, vendo Big Brother, sei lá o quê. Tô respondendo no formulário. Ah, beleza, vai mandando lá, vou mandando lá. Concentrado na aula. Certo. Concentrado, rapaz. Então, se essa empresa oferece um produto, um serviço que fere o Código do Consumidor, o órgão de controle, lá, o PROCON, ele pode aplicar uma sanção. Porém, se esse tipo de falha fizer com que o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, a sua sobrinha, tenha um acidente, né? Tem um acidente ali, engole, aí você compra aquilo ali, achando que dava para o seu filho, para a sua filha, mas não vinha faixa de idade e aconteceu um acidente. Você vai esperar que o PROCON ou o DECOM, nem sei se existe mais DECOM, o PROCON, você vai esperar que o PROCON perceba que houve a falha para poder processar aquela empresa? Não. Você vai acionar, em primeira instância ali, um juiz para que ele faça valer o seu direito. Não tinha marcação naquele produto e você foi penalizado.
Ah, mas só o órgão de controle do consumidor tem o direito de ir lá e processar aquela empresa por conta de falhas comerciais. E aí? Você vai esperar? Vai não. Ou seja, a accountability, ela é exercida pela organização e uma ampla de agentes, um amplo, né, tipos de agentes vão atuar no controle daquela norma. Mesmo que não aconteça um acidente com você, se você observar, você faz parte de uma ONG e percebe que aquela empresa errou, foi negligente com aqueles produtos, ou cometeu crimes ambientais, etc., você, como presidente daquela ONG, você não vai esperar que os órgãos de controle, que o Poder Judiciário, que etc., 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 de órgãos, ou então o principal agente, né, seja lá quem for, você não vai esperar que o principal agente de controle atue. Não, você não vai esperar que o Ministério Público atue, não. Você vai, como ONG, você vai chegar lá no Ministério Público e vai acionar. Você vai lá na Justiça e vai acionar. Olha, essa empresa cometeu um crime ambiental e precisa ser punida. Então, esse é também o meu entendimento, de que não só um único agente tem o poder de controlar a execução da lei, ou não só um único agente tem o poder de acompanhar a accountability daquela organização, daquele agente, assim como todos. E aí, nós temos aqui esse quadro, onde vários autores, né, Grant, Shadler, Manning Warren e O'Donnell, apresentam aí as suas abordagens. Tá? Eu vou passar rapidamente por ele, porque vocês já entendem o que é limite formal e informal, vocês já entendem o que é a violação do ponto de vista legal, político, vocês já entendem. Só vou mostrar para vocês quem são as figuras de uma coisa e defende outra coisa. Tá? Do ponto de vista da abrangência, Tá travando, professor. E aí? Oi? Tá travando para mim também. Tá o quê? Travando, professor. Ah, tá. Deixa eu estabilizar um pouco. Esses autores, eles defendem que não só os limites formais, como também limites formais de atuação da accountability. Tá? E os dois últimos defendem que a accountability tem um limite formal de atuação. Ou seja, só naqueles critérios só os normativos. Parou de travar aí para vocês? Agora tá normal. Agora beleza, né? Do ponto de vista da violação, gente, como é que se viola a accountability? Do ponto de vista legal ou do ponto de vista político? Somente o O'Donnell destaca que essa violação só pode ocorrer do ponto de vista legal, ou seja, se está previsto em lei. Por isso que alguns autores aí que seguem essa linha do O'Donnell acabam achando errado a ideia de que o Poder Judiciário não pode falar o que o prejuízo político do agente ou da organização não são levados em consideração, né? O que eu discordo. O prejuízo político deve sim ser levado em consideração na hora da prestação de contas, na hora da accountability. A gente está vendo aí o efeito, estão até chamando de efeito Lula, né? Não vou entrar em detalhes nessa discussão, não é o momento, a gente pode até ter disciplinas para discutir isso, mas não é o momento. Mas a gente está vendo aí que na hora que um agente público, no caso, uma figura pública, né, como o Lula, que é assim, é excelente em oratória, né, apesar de não ter estudado muito, mas é excelente em discurso, em oratória, em convocar a população, né, é populista, né, assim como o Bolsonaro são dois políticos populistas, mas Lula é muito melhor, né, de discurso do que Bolsonaro e de mobilização pessoal também, né, mobilização do povo. Na hora que um agente chega e promove
terremoto, tá? Isso provoca prejuízos políticos para o agente que está no poder, né? Do contrário, da mesma forma. Na hora que estocou, que explodiu o mensalão, o propinoduto, todo aquele desenho do impeachment de Dilma, que também, se a gente quiser conversar, a gente pode ter oportunidade. Na hora que acontece um terremoto na reputação política daquele agente, aquilo provoca um prejuízo do capital político. Por isso que eu não concordo com o O'Donnell que a violação da accountability se limite somente aos critérios legais. Quando ele diz que se limita aos critérios legais, ele quer dizer o seguinte: cumpriu a lei? Sim. Então pronto. Quer dizer outro exemplo mais concreto, mais próximo? A nossa reitoria, o nosso reitor, né, o nosso reitor agora nomeado e empossado. Cumpre a lei? Cumpre. Gera um prejuízo político? Gera, porque não se cumpriu os critérios democráticos. Cumpriu a lei? Cumpriu. É uma lista tríplice, você pode escolher qualquer um dos três. Escolheu o terceiro colocado, que não foi legitimado pela comunidade acadêmica. Se ele vai fazer um bom mandato ou não, não sei. Espero que sim. Espero, sinceramente, que sim. E vai ser louvado se fizer um bom mandato. E quando for se candidatar novamente, vai seguir a lista tríplice. E se ele não for escolhido, eu vou me revoltar novamente. Pô, o cara fez um bom mandato, foi eleito, por mais que ele não tenha assumido agora de forma legítima, né, do meu ponto de vista, porque ele não foi o mais votado. Mas, se ele fizer um bom mandato, se candidatar, a comunidade acadêmica reconhecer que ele fez um bom trabalho e eleger ele, né, não vai ser reeleito, né, porque ele não foi eleito, mas eleger ele, escolher ele como reitor, e o presidente da época chega lá e escolheu o segundo, o terceiro, mesma coisa. Cumpriu a lei? Cumpriu. Mas foi legítimo? Não foi. Qual é o prejuízo político? A gente vai dimensionar depois. A gente vai dimensionar depois, quando as consequências aparecerem. Cumpriu com a accountability, do ponto de vista legal? Cumpriu. Feriu a lei? Não. A lei foi cumprida. Do ponto de vista moral e ético e democrático, cumpriu a lei? Não. E aí? Qual a reputação política desse agente público que faz isso? Então, gente, a administração pública é muito complexa. A administração pública é complexa. Não é simplesmente cumprir a lei. Tá? Não é simplesmente seguir o que está na lei, você tem uma série de outras coisas que você tem que cumprir. Do ponto de vista da sanção, todos concordam que a sanção pode ser direta e indireta. Tá? Do ponto de vista da relação entre os atores, somente grandes, né, concordo que é a ideia do principal agente, ou seja, somente um agente, o principal agente de controle, o restante considera que todos devem exercer esse controle. E do ponto de vista dos agentes em si, seguindo a lógica, né, somente Grant apresenta aí como principal agente na relação de controle, aí, nessa relação de subordinação, e os demais consideram outros agentes na hora de exercer esse controle. Tá? Do ponto de vista dos tipos de accountability, a gente tem uma relação, o dono chega aqui e apresenta a relação vertical ou horizontal. Estamos aqui, tá, gente? Ficou pequeno aí o texto para vocês, espero que vocês estejam acompanhando. Do ponto de vista aqui do tipo de accountability, a gente tem a vertical e a horizontal, eu falei para vocês na aula passada. A vertical é assim, quando o cidadão controla os órgãos públicos, as ONGs, a imprensa, o conselho, os conselhos municipais, etc., quando eles controlam os órgãos públicos, por diversas formas. E a gente tem a relação horizontal, quando órgãos públicos controlam órgãos públicos. Os tribunais de contas, a Controladoria Geral da União, o próprio Ministério Público, enfim, os tribunais de contas estaduais, os órgãos, que são órgãos de controles, acompanham a execução dos órgãos públicos, certo? E é acompanhar e fiscalizar mesmo. Vez por outra a gente na universidade, a gente recebe visita da CGU, solicitação de informações da CGU, por diversas vezes a gente recebe esse tipo de questionamento e a gente precisa prestar contas. Então, é uma relação horizontal. São órgãos controlando outros órgãos. A classificação de O'Donnell. A classificação de Manning-Warren, ele trabalha não com a relação horizontal, tá? Não com essa coisa horizontal e vertical, mas, sobretudo, uma relação intra-estado, ou seja, dentro do Estado, órgãos de controle,
tá, exerce um controle sobre os demais órgãos. Então, não é simplesmente uma relação horizontal. É uma relação em que os órgãos, que podem ser não só órgãos na mesma linha de poder, como órgãos de poderes acima ou poderes abaixo, né? Na verdade, poderes acima, né? O órgão controlador ele tem que ter mais poder do que o órgão controlado, óbvio, né? A CGU ela tem que ter mais poder do que o FCG, porque a CGU está controlando os gastos da UFCG. Então, isso é uma relação intra-Estado, dentro das instâncias do Estado. Schmitter vai apresentar uma relação mais ampla do que a intra-Estado. É uma relação oblíqua. É um tipo de accounting oblíquo. Oblíquo. Ele vai focar tanto na relação de um principal agente, um Tribunal de Contas, que controla o Estado, como nas demais agências, demais órgãos, ONGs, sociedade civil organizada, etc. Ele vai juntar, na verdade. Tá? Ele vai juntar tudo. Vai dizer, olha, existe não só um principal agente, como outras agências, outras instâncias controlando aquilo ali. A Smulovitz, acho que é isso o nome, a pronúncia, acho que é Peruzzotti, coisa assim. Enfim, apresenta um tipo de accountability societal, onde não só, onde ele dá um destaque, principalmente aqui para a sociedade civil e a mídia. E a mídia que controla as ações, a mídia. Deixa eu ver se tira. E aí você já deve ter ouvido falar aí, vários agentes, dizendo, isso é a mídia, é culpa da mídia. A mídia que faz isso, a mídia que está provocando isso, a mídia que está fazendo estardalhaço, mídia, essa imprensa que não vale nada, gente, criar briga com a imprensa, criar briga com a mídia, é você atentar contra um dos poderes democráticos. Porque, claro, se a mídia está mentindo, criando estardalhaço, cabe a mim julgar, cabe a mim observar, ir a fundo, investigar, saber se o fato ocorreu ou não, e julgar. Se a mídia chegar e dizer assim, se sair na mídia, né? Por exemplo, esse caso que aconteceu aí, a Câmara de João Pessoa compra iPhones e tal, e a preços abusivos e aí isso não se concretiza, ou se investiga e vê que isso está errado, então pronto, aquele canal ali para mim já é um canal suspeito, já é um canal que eu já vou ficar com o pé atrás. Se as manchetes seguintes invalidam aquilo ali, então para mim aquilo já é uma coisa suspeita. Mas não podemos tirar da imprensa esse poder de fiscalizador, esse poder de controlar as ações dos agentes públicos. Não, muito pelo contrário. Nós temos que prestar informações à mídia ou à imprensa para que as nossas atitudes enquanto agente público sejam escancaradas, transparentes, para que a sociedade veja que a gente está fazendo o que é correto. E isso é que é ser um bom agente público. Isso é que é ter accountability. Pronto, quando aconteceu o caso lá do leite condensado, aquela compra louca lá. A imprensa fez um estardalhaço. Pá! Ao invés de a gente chamar e apresentar as contas, dizer, olha, gente, essa imprensa que está aí fez isso, fez esse estardalhaço, inclusive até eu caí nisso, né? Eu caí nisso. Até hoje fico um pé atrás em relação ao conteúdo dessa denúncia, mas tudo bem, passou, né? Porque teve compras em estabelecimentos que não tinham potencial de vender aquela quantidade de leite condensado. Mas, enfim, vamos fechar o olho para isso por enquanto. Mas, beleza, o governo chega lá e diz, olha, nós temos esse contingente, nós consumimos isso por mês, nós fizemos essa compra por isso, nós gastamos tanto, esse valor está um pouco acima do valor de mercado, que é o praticado por outros órgãos, os órgãos de controle fiscalizaram, isso já aconteceu outras vezes, isso é uma compra normal, fiquem tranquilos, a gente gastou assim, mas isso está dentro dos limites legais, isso é accountability, e isso é a atitude que se espera de um órgão correto, isso é a atitude que se espera de um agente. Mesma coisa que esse daí de uma pessoa.
Se a Câmara lá chegar, olha, gente, a gente fez essa licitação, mas esses aparelhos, enfim, aí eu não sei a justificativa que daria sobre isso, não. E eles que têm dessa justificativa. Mas se eles vão para a mídia, chama a imprensa e diz, olha, gente, a licitação é essa, nós pleiteamos isso, foi comprado tantos, porque vai ser um para cada servidor, os assessores vão utilizar, esse produto tem mais qualidade, esse produto, a gente já gastou muito dinheiro comprando outros produtos que nos deu mais prejuízo, e por isso que a gente está querendo comprar um celular bom para poder não ficar comprando mais. Sei, alguma coisa nesse sentido. Isso é utilizar o poder de controle da imprensa para você prestar contas. Então, conforme esses dois caras, que devem ser russo ou italiano, prestam, a accountability, ela é exercida, né, com foco na sociedade civil e na mídia. E aí, Grant e Keohane, acho que vou chamar Keohane, eles não estão aqui para se defender, apresenta aqui uma série de dimensões, tá, que tentam esmiuçar outros tipos de accountability. Hierárquico, aquilo que eu falei para vocês, hierárquico quando o controlador ele tem mais poder do que o controlado. Perdão, aqui é outra coisa, ali é a supervisão. O hierárquico é quando existe uma relação de subordinação, né? Então, existe o reitor, tá? E ele controla as atitudes dos pró-reitores. Existe o diretor da empresa, diretor da Caixa Econômica, diretor do Banco do Brasil, diretor-presidente, né? E ele controla as ações dos demais diretores. Então, é uma accountability, quando existe uma relação de hierarquia. Existe a supervisão, que são vários órgãos supervisionando o comportamento e a atitude dos demais órgãos, né? Então, existe, como eu falei, né, a controladoria, que acompanha a execução dos demais órgãos. Tem o poder fiscalizador, tá? Ou a dimensão accountability fiscal, perdão, onde há uma fiscalização somente dos recursos financeiros, se está sendo cumprido ou não, se o gasto está sendo correto ou não. Existe a accountability legal, se a lei está sendo cumprida, parecido com isso aqui, né? Se é uma violação legal ou não. Então, a accountability legal é para saber se os órgãos estão cumprindo a lei. Existe uma accountability de mercado, que é uma relação entre investidores, consumidores e mercados, que ele vai dizer assim, olha, o que a gente está fazendo, isso aqui é mais do ponto de vista corporativo, né? O que a gente está fazendo, ela está atraindo mais investidores ou menos investidores? A gente está prestando contas corretamente daquilo que a gente compra, daquilo que a gente investe? Então, essa é uma dimensão da accountability, mais para o setor privado. Existe uma accountability dos pares, ou seja, se os meus colegas profissionais, eles legitimam a minha ação. Por exemplo, se os demais governadores dos estados, eles legitimam as ações do governo da Paraíba, se eles legitimam as ações do governo do Rio Grande do Norte, tá? Então, são organizações similares, legitimadas entre si, aprovando, validando. Não, realmente, aquele estado fez a compra correta, parabéns, vamos seguir aqueles. E a accountability de reputação pública, que está linkado com isso aqui, com essa ideia de violação política, né, com essa ideia de limites informais. Ou seja, se aquela organização ela tem uma imagem positiva entre os demais agentes. Tá certo? Dúvidas, gente? Voltando aqui para vocês. Dúvidas? Então, veja só, ficou, como eu falei para vocês no início, é uma série de classificações, uma série de terminologias, uma série de dimensões, mas vocês estão craques desde a aula passada ao entender o que é accountability, a relação que isso tem com a responsabilidade moral, ética, a responsabilidade fiscal, a responsabilidade com os critérios legais, a responsabilidade com a imagem política, a responsabilidade com dentro dos limites formais, informais, né? Você sabe que se eu não cumprir com a accountability, se eu não cumprir com isso, se eu não cumprir a lei, se eu não cumprir a norma, eu posso sofrer uma sanção legal, do ponto de vista legal mesmo, eu posso ser preso, pagar uma multa. Então, se eu violar alguma regra, eu posso ser preso, eu posso pagar uma multa, eu posso responder processo aí por um longo período, e eu posso também sofrer uma punição política. Eu, enquanto agente público, eu posso perder capital político, posso perder voto, posso não conseguir me eleger na próxima eleição, a minha organização, ou a organização que eu gerencio, pode perder credibilidade,
como a gente vê aí perdendo credibilidade dos Correios, etc. Eu posso, e assim, recapitulando, né, a minha relação de accountability pode ser com um agente, que é o Tribunal de Controle, então eu vou lá e presto contas ao Tribunal de Controle, e também pode ser com vários agentes, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo. Então, se eu descumpro uma norma, enquanto agente público, eu sou um agente público, né, eu sou um servidor público, se eu descumprir uma norma, e isso ferir o Poder Legislativo, nessa ideia de ampla rede de atores, o Poder Legislativo pode me questionar, me processar, me levar para a justiça ou me convocar para uma plenária e dizer, me explique esse vídeo que você acabou de falar. Por isso que eu estou falando aqui da Câmara dos Vereadores, acho que foi dos vereadores, né, de João Pessoa. Estou falando aqui com toda a data vênia, viu? Igual os ministros da STF, né? Data vênia, com todo respeito. Não entendo do que foi feito, não sei das explicações, acho imoral, né, gastar-se tanto com celulares em uma época de pandemia, mas também não sei se é legal. Mesma coisa acontece nas minhas críticas em relação ao Poder Executivo Federal, ao Poder Executivo Estadual, né, são críticas em relação aos atos administrativos, mas não críticas aos governos e aos agentes em si, porque não cabe a mim, eu não tenho esse direito, essa responsabilidade. Posso até criticar, mas não tenho o direito de acusar, né, não tenho o direito de acusar e levantar falso testemunho diante desses poderes. Se isso acontecer, tá tudo gravado aí, tá tudo no YouTube, tá tudo disponibilizado. Qualquer agente público, qualquer poder de controle, Tribunal de Contas, Controladoria, Poder Legislativo, Judiciário, pode me questionar e me convocar para dar satisfação, para dar explicações aí. E isso é accountability. Isso é accountability. Isso é, o agente público não está livre para fazer o que quiser. Eu, como servidor público, não estou livre dentro da minha aula aqui para falar o que eu quiser. Eu tenho a liberdade de cátedra? Tenho. Mas eu tenho liberdade de expressão? Tenho. Mas isso não pode ferir a lei. Se isso ferir a lei, eu não estou prestando uma boa accountability. E os órgãos de controle podem me convocar a dar explicações, eu posso sofrer sanções legais e posso sofrer sanções políticas. A minha imagem pode ser desgastada entre os alunos, a minha imagem pode ser desgastada entre os meus pares, né? Entre os meus colegas, pode ser desgastada, e eu posso ser punido por isso. Entendeu, gente? Isso do ponto de vista individual, tá? Se a gente dimensionar isso aí para o ponto de vista organizacional, cabe da mesma forma. A universidade não pode descumprir a lei, senão ela vai prestar uma mal accountability, e ela pode ser punida, sofrer sanções por um agente principal ou por qualquer outro agente de controle que sentir que deve entrar na justiça e processar a universidade. Vale para tudo. Universidade, governo do estado, governo federal, poder executivo, legislativo, judiciário, comarca, enfim, todas as organizações públicas, hospitais, escolas, e etc, e etc, etc. Tá bom? Preencheram aí, deixa eu ver se vocês fizeram muita coisa aqui, ou se vocês... 2 respostas. Meu Deus do céu. 3 agora. Vamos ver se vocês estavam minha com 4. Mais? Não tive mais. Beleza. Ok, gente? Estão comigo aí, André? Estou, professor. Eu estou aí, pode ir. Beleza. A gente vai fazer aí acho que mais 2 aulas, né, na próxima semana. A gente vai ter mais 2 aulas de conteúdo. Deixa eu ver como é que tá aqui o plano. Como é que tá o plano aqui? Deixa eu ver aqui rapidinho, tá?
Tá abrindo aqui o arquivo aqui. É porque meu computador, ele funciona com 1001 coisas ao mesmo tempo. Deixa eu parar de gravar, né? Vai ficar muito pesado.